registro. Com o registro, a gente tem acesso às ARTs, as anotações de responsabilidade técnicas, e a gente pode fazer o nosso arquivo pessoal dessas, de quais mapas que eu produzi, para quem que eu fui. Então, o registro, ele vai permitir a gente ingressar dentro do sistema, vai permitir que a gente seja responsabilizado pelas nossas ações, que às vezes a gente faz umas coisas erradas, que o pessoal da Câmara tem que julgar se foi errado ou não. O papel da Câmara de Agrimensura ver essas questões. Só que também dá acesso também a alguns benefícios, como a mútua, que é importante no sentido dos planos de saúde. Depois, se quiser, pode até comentar também. Impacta cotidianamente no sentido que você tem que ser habilitado. Não tem uma saída. Entendeu? Se você quer assumir um trabalho, se é convidar a um projeto, você tem que ter o registro no CREA. Então, seu cotidiano enquanto um trabalhador geógrafo, você tem uma carteira, assim como para os advogados você tem a OAB, para os geógrafos você tem o CREA. Eu posso só complementar? Também quando a gente pega o registro no CREA, a gente pode abrir uma empresa sozinho. É claro que vai depender das atribuições, de quais atribuições que eu tenho para quais serviços que eu posso oferecer. Tem geógrafos que entram, vão trabalhar como técnico de geoprocessamento, tem os analistas ambientais, que é onde começa a concorrer com as outras categorias do CREA. E aí começam as questões das atribuições. Pode, não pode? Tem atribuição? Não tem para aquilo ali. Essa questão do analista, cortar Não, até, tá tudo bem. agora é popular, tá na moda, analista. E eu faço até uma provocação para as outras engenharias, porque nos impacta. Não é mais engenharia, tal coisa, não, é analista. Se você vai lá concorrer à vaga, você tem que entender que analista é esse que ele está convocando. Então, também é uma crítica às empresas que estão dizendo, nós não estamos achando profissional, não chame pelo nome. Nós temos nome. Somos geógrafos, engenheiros civis, nós temos um nome. Então, também é uma provocação ao mercado de trabalho, de saber que de nos reconhecer também quando nos chamam pelo nome. Não existe analista de enfermagem, enfermeiro é enfermeiro. Não existe analista médico, é médico. Então, que nos chamem pelo nome, isso é muito importante. E também a questão, às vezes, eles pedem que a gente não tenha nenhum registro. Só pelo o notório saber. Notório saber. Eu gostei porque eu vi os seus mapas, achei eles bonitos, o design. Você não quer trabalhar pra gente? Beleza. Faz uma proposta. Aí a gente... Que proposta? Eu nunca trabalhei. Como é que eu vou fazer uma proposta, uma sugestão de... Aí eu olho na internet, aí a pessoa fala, não, tá muito caro. Já aconteceu isso comigo, já. Então, aí a pessoa vai lá e contrata outra pessoa. E tá tudo bem contratar. Porque às vezes o perfil não foi para aquela empresa. Mas a questão do registro dentro do sistema é essencial. É essencial. Imagina só, a pessoa é engenheiro civil, a casa cai. A culpa é de quem? Como é que vai saber? Como é que vai... tem responsabilidade, não é brincadeira. Tem os benefícios, né? Você pode falar um pouquinho da mútua? A mútua é a nossa caixa de assistência técnica. Ela tem... Você tem o sistema... A gente diz sistema Confea CREA Mútua. Então, também você pode se associar à mútua. Você tem benefícios também, né? Como, por exemplo, plano de saúde. Tem o Equipa Bem. Você também pode... Por exemplo, se você precisar... Você perdeu o emprego, você também pode entrar com uma solicitação. Eles têm um certo valor que eles podem te pagar mensalmente, né? Então, essa questão do sistema Confea-CREA, ele não para só no sistema. Você também tem essa acolhida também do profissional, é importante dizer, né? Não se associem porque o conselho, ele vai proteger o profissional, ele protege o profissional dele mesmo, ele protege o profissional no sentido da proteção da sociedade também. E porque um engenheiro civil também vai contratar um engenheiro civil. Ele pode dizer, olha, eu quero contratar... igual o médico que precisa de outro médico. Você não está isento de não precisar daquele profissional. Eu também preciso de geógrafos. E de geógrafos para me orientar em determinadas áreas. Às vezes não é o meu perfil fazer essa determinada estrutura. Então é nesse sentido que você... ter o seu registro, de você procurar seus benefícios, é extremamente importante. Faz parte do ser trabalhador, né? Não é só ganhar o salário, tem todo esse movimento também que a gente faz. Vamos agora para o próximo bloco, falando sobre desafios e reconhecimento. Vocês já disseram que acreditam que os geógrafos não são plenamente reconhecidos dentro do CREA.
né, que ainda existe espaço para luta, né, por mais espaço. Eu vou linkar, tenho a oportunidade de falar novamente sobre isso, a perspectiva de vocês, já linkando com a próxima pergunta que políticas ou iniciativas poderiam fortalecer o papel do geógrafo dentro do sistema. Mas eu acho que mais podcasts como esses. É claro, a divulgação sempre é bem-vinda. Colocar os nossos geógrafos mais importantes, por exemplo, temos o Milton Santos, às vezes visibilidade social. Ano que vem ele vai fazer 100 anos, tem o Absaber. São tantos geógrafos que poderiam estar no dia do geógrafo, homenageando. Sabe, uma coisa fácil do sistema na questão da divulgação. Poderia ter a questão da formação continuada, que a tecnologia vai avançando, a gente precisa avançar também, né? Então, poder fazer uns cursos, aumentar, poder oferecer, né? Alguma plataforma online, alguma coisa assim, com as próprias pessoas do sistema. Mas também tem a questão de ir nas escolas. Por que as escolas? É de lá que vai sair os futuros profissionais. Não tem como pensar em profissional se não pensar na escola. Tem que ter algumas ações. Ah, mas o CREA Júnior poderia ser. O CREA Júnior não é o CREA. CREA Júnior é o CREA Júnior. Eles têm a função deles, mas o CREA, como sistema, também tem. Porque está tendo déficit. As vagas não estão cheias nas universidades. O pessoal que entra... Por exemplo, no nosso curso, se for pensar que tinha 40 vagas, hoje entra 25. Menos, É menos, dependendo do ano. E se formar 10, se largar, pode ser até muito. Mas, assim, provavelmente isso acontece com outras profissões também. Então, como é que pode fortalecer a profissão? É claro, tem a questão das associações também. Fortalecer as associações, colocar visibilidade. Às vezes, uma associação pode ter dificuldade financeira, porque às vezes não tem o número de profissionais... para manter a questão dos custos. Por exemplo, tem a criação de novas associações. O Danilo, nós temos a proposta de criar a Progel, Associação dos Profissionais Geógrafos do Sul de Minas. Quem estiver observando a gente, o geógrafo, pode ser do estado, não precisa ser do Sul de Minas. Quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a gente precisa formar a diretoria, podemos ter sócios, podemos fazer todas as ações que a gente está falando com vocês como associações, uma associação. Mas o próprio sistema também pode, nesse sentido, eu acho. Pode contribuir bastante. Essa parte de divulgação ela é extremamente importante, mas também o sistema Confea-CREA tem muita articulação no sentido de provocar as prefeituras na abertura de concursos públicos. É muito importante que um geógrafo esteja ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Estratégico, que algumas prefeituras têm, dentro da Secretaria de Saúde. Mas eu acho que essa oportunidade de trabalho já é uma forma de valorizar o profissional. Então, é extremamente necessário. O profissional ele é valorizado quando ele trabalha. Porque no dia a dia as pessoas vão sentindo que aquele profissional tem valor porque faz parte do cotidiano delas. É extremamente importante que as prefeituras pensem sobre isso, os gestores pensem sobre isso. Contratem profissionais, pensem como está a prefeitura de cada um, quais são os profissionais que a gente não está visibilizando, porque um gestor ele não funciona sozinho. Eu já trabalhei com prefeitos. Então, é extremamente importante nesse sentido. Os órgãos também, estaduais, federais, abrir concursos públicos também para geógrafos. Nós podemos estar lá, né? Então, perguntar para nós. A nossa lei, ela até discrimina onde nós podemos atuar. Quando a gente fazia as consultas, né? Fizemos as consultas sobre a TOS, não tivemos resposta, que é a atualização da tabela de obras e serviços. Então, o que significa fazer essa consulta? É dizer, olha, qual a área que você, professor, que está na universidade, acha que nós podemos atuar? Não foi respondido. Depois vai dizer que não representa. Então, é mais essas críticas que a gente tem. Nos contrate, por favor, também. É uma questão muito importante. Pensar a prefeitura, pensar os órgãos governamentais aí, em todos os sentidos. A iniciativa privada também tem esse papel de repensar também. E, assim, faz diferença quando você tem um geógrafo na sua equipe. Faz muita diferença. Tem prefeituras que sabem disso.
tem prefeituras que sabem disso. E nós não estamos só nas geotecnologias, é em todo o processo. Vocês falaram sobre a importância da comunicação como uma opção do podcast, né? A pergunta em seguida vem essa. Como a atuação dos geógrafos pode ser melhor comunicada para a sociedade e no próprio sistema do Confea-CREA? É assim, porque como atuação, como eu falei, tem a atuação da própria universidade. Tem mais eventos que valorizem o profissional geógrafo. A gente vai ter, em novembro, a nossa jornada da geografia da Unifal, por exemplo. Nós vamos ter um workshop do geógrafo e as suas perspectivas do mercado de trabalho. Então, o sistema fortalecendo esses eventos financeiramente, porque evento não se paga só com dinheiro da universidade, porque a universidade já tem as questões difíceis dela com a questão da verba. Então já é uma questão interessante desses eventos que valorizam o profissional, né? Exatamente, as empresas patrocinarem esses eventos é extremamente importante. Eventos com a comunidade, tem muito projeto de extensão. A universidade pública ele tem esse perfil de ter muitos projetos de extensão. É uma forma também. Tem os stands, engenheiros trabalham muito com exposições. Então, a gente fazer parcerias nesse sentido também viabiliza. Também tem a questão, como eu falei, da questão da licenciatura. A geografia tem modalidade de licenciatura, que quando a pessoa forma se torna professor, o sistema poderia entrar conversar com alguns professores, ou se não fazer algumas ida nas escolas ou na Secretaria Estadual de Ensino, né, que é responsável pelo estado todo. Conversar, olha, como que a gente pode fazer uma campanha numa escola, ou se não, um evento na cidade, porque às vezes não tem um evento da agronomia lá com as feiras, tudo bem que eles vão vender os equipamentos agrícolas, beleza, as empresas estão lá, mas não pode ter outras profissões ali também, do sistema. Então, mas você vai ter a da engenharia civil, com os novos equipamentos. É legal, mó legal de ir também, de ver, o pessoal da cidade ver, mas não pode colocar outros. Mas sabe o que é? Tem que pagar o ponto. Primeiro que a gente já quase não tem emprego. Segundo que a associação... Vai pagar. Não vai ter nem auxiliar, não vai ter caixa. Como é que a gente vai? Não... Aí tem que ter um diálogo, o sistema pode contribuir nessa questão do diálogo, acho que é essencial, sabe, conversar, dialogar, em vários momentos, dentro dos eventos, dentro da universidade, com as iniciativas privadas também, né? A escola faz isso, as feiras de profissões são importantes, mas faz feira de profissões e não tem trabalho, não faz muito sentido, né? É preciso você garantir da ponta, desde a educação básica até o ensino superior. Você garantir a permanência dos estudantes na universidade também é importante. O sistema, ele entender que ele existe porque a universidade formou primeiro, para ele poder existir, porque só tem profissionais, porque a universidade formou. Então, é preciso, antes de responder ou levantar algumas... antes de formular algumas questões, o sistema, ele perguntar para a universidade. E é uma parceria, sempre vai ser uma parceria. Então, eu convido o Sistema Confea-CREA a fazer essas parcerias com a universidade e a universidade se abrir ao Sistema Confea-CREA. Porque se a gente forma esses bacharéis, eles vão para o mercado de trabalho, nem todos vão para a universidade serem professores universitários. Nós temos, na verdade, uma porcentagem bem grande de geógrafos que não estão na universidade. Quantas vagas ocupa na universidade um professor, por exemplo? Quantas vagas nós temos de concurso público para professor? Às vezes são 1, 2 vagas numa universidade. E quantas vagas em órgãos governamentais? Então, é preciso sempre pensar juntos. Não formular perguntas, o sistema é formular só perguntas a partir dela. Mas perguntar para a universidade, perguntar para o profissional, isso é extremamente importante. Próxima pergunta: há casos de restrições ou limitações de atuação impostas aos geógrafos que vocês consideram injustas? Tem essas questões de restrições e limitações, é um tema bem polêmico, mas ele é necessário. Assim, tem a questão das atribuições, que elas já vão fazer uma restrição daqui até aqui, que eu posso fazer, porque às vezes o curso que a gente tem na faculdade não vai dar atribuição, porque tem que ter uma ementa, tem que ter um profissional correto para aquela atribuição. Tanto é que também tem a questão da pós-graduação também, aquelas
lato sensu ou estrito sensu, que às vezes não dão atribuição também. Por isso tem que observar também essa questão da atribuição quando a gente vai pesquisar uma universidade ou se não uma pós-graduação. Tem um caso que eu não gosto, que eu não trabalharia, mas eu acho que alguns geógrafos fazem, que eu posso dar um exemplo. Por exemplo, tem profissionais que são especialistas em licenciamento remoto, que trabalham como consultores. Então, ele pega um drone, o drone tem uma câmera, a câmera que a gente fala é multiespectral, é uma câmera diferente da nossa normal. E aí coloca numa plantação. Na plantação pode ser qualquer cultura, um café, uma cana, uma soja, e vai ver a questão da saúde das plantas. Eu não acho isso legal do geógrafo fazer. Por quê? Porque tem outro profissional que precisa fazer, que é o agrônomo. Eu acho que é legal o geógrafo ter esse conhecimento, ótimo. Mas no caso específico, por exemplo, de uma recuperação ambiental, ou de preciso descobrir se a vegetação perto de uma encosta tá resistente ou se não tá, porque senão tem perigo de cair. A gente fala de fazer quando o barranco cai, né, que o pessoal fala, o morro começa a despencar, também na linguagem popular. Mas nesse sentido, então, precisa ter o conhecimento. O geógrafo consegue identificar áreas de risco. Então, eu acho que tem uma limitação nesse sentido. Por exemplo, tem coisas que eu não faria, porque eu não acho legal, porque eu acho que estou roubando a vaga de alguém. Mas isso é uma coisa minha, sabe? Nesse sentido, assim. Eu acredito que esses casos de limitações e restrições, ela tem essa questão legalista, que é muito delicada, mas injustas. Eu não gosto muito de personificar, né? Dar adjetivo para algumas coisas que precisam ser mais práticas. Então, eu acredito que se há limitações, nós temos que saber as restrições também e os avanços também. Então, propor. Eu não diria injustas, mas buscar o que nos limita e o que nos restringe. Porque também o sistema pode nos restringir e limitar sem saber qual é a nossa atuação, o que vem atualizando dentro da nossa atuação. Então, cabe ao geógrafo também formar atualizações em emendas dentro da universidade, por exemplo. Então, eu penso mais nesse sentido. Tem uma questão política, que também às vezes pode restringir, que é a escolha, por exemplo, eu não vou trabalhar com agronegócio porque eu não acredito que o agronegócio seja um modelo de desenvolvimento econômico legal. O que acontece dentro da geografia? Por isso que às vezes tem geógrafo que não vai trabalhar com agronegócio, ou senão com a mineração. Apesar que os números lá da Raiz Caged mostram que aqui em Minas Gerais, a maior área que concentra os geógrafos são em Belo Horizonte, tanto nas questões públicas, mas também com relação ali em torno da mineração. Então, pode trabalhar? Pode, mas tem que ver também a questão, né? É aquilo que você acredita? Mas às vezes também é complicada essa situação, porque às vezes eu preciso de um trabalho, eu não tenho outro. É aquilo que me apareceu, é aquilo que me contratou, que eu consegui a vaga. Então, é um discurso bem complicado nesse sentido de como que eu vou arrumar um emprego naquilo que eu acredito. Porque já tem pouco. As áreas que mais empregam licenciamento ambiental, tem a topografia também, que a gente começa a competir com o pessoal da agrimensura. Então, até onde eu consigo ir? Até isso, o geógrafo tem que ter dentro dele esse pensamento. Acho que qualquer profissão também, né? Sim. E respeitando as outras profissões também, mas também tentando fazer o que ela pode achar certo. Tanto é que muitos profissionais também não vão ficar, pessoas que são formadas no bacharelado, não vão ficar na parte mais profissional, eles vão para a academia. E tá tudo bem. Só que a gente vai limitar pessoas a trabalharem também. No sentido do mercado de trabalho, né? Da inserção profissional no mercado de trabalho. Perfeito. Vamos entrar num próximo tema aí, que é o futuro da profissão. O avanço da geotecnologia e do sensoramento remoto, ela abre novas possibilidades para os geógrafos. Como o sistema poderia acompanhar essa evolução? Já faz parte do nosso corpo disciplinar essas disciplinas. Nós já estamos lá. Essa é a resposta.
Alguns não chamam de analistas, mas nós estamos lá como geógrafos. Então, analista de sensoriamento remoto, analista de geoprocessamento, de georreferenciamento. Olha, o LinkedIn, tomem cuidado com ele, porque tem pessoas que ensinam como preencher a sua vaga direcionada a... Não coloca geógrafo, coloca analista. Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de posicionamento. Eu entendo, tem a questão de que você vai gerar ali o alcance, e é um fragmento dentro de uma rede, você precisa colocar a palavra correta, enfim. Eu entendo isso, mas tem um impacto na sua profissão. Nós já estamos lá, essa é a resposta. Há muitos anos, desde que a geografia surgiu, é isso. Mas também eu acho que o sistema poderia também auxiliar, também às vezes com um fomento na pesquisa, porque também como que a gente vai crescer intelectualmente, né, como seres humanos, se não tiver um investimento também, né? Então também a questão da iniciativa privada, mas também a questão o próprio sistema poder contribuir. Mas também como que a gente vai crescer nas nossas áreas se não tiver diálogo? Delimitar, olha, daqui até aqui é a minha área, daqui até aqui é a sua área. Tem que ter sempre diálogo, tem que ter conversa. Sensoriamento remoto, ele começa com a questão dos satélites, coloca uma câmera, aí depende da finalidade do satélite, daquela câmera, mas é só um jeito mais fácil para falar para vocês. Pode ser um satélite? Não precisa, porque antigamente era até um pombo correio na época das guerras. Que eles faziam de tudo para tentar tirar uma foto do território inimigo, né, na época das guerras lá, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia pode fazer com balão, pode ser com drone, pode ser com o aviãozinho que eles falam que é o Vante. Então são várias modalidades. É claro que também para essas modalidades também o programa é caro, dependendo do programa. Existem programas que são muito caros de adquirir. Tem também o próprio equipamento, é caro. Então, se às vezes o sistema pedisse também parcerias, então acho que pode ser vantajoso para todas as áreas, assim, né? Não só para a geografia, mas também para as outras também. E quais as áreas emergentes pode garantir um maior destaque e inserção do profissional para os geógrafos dentro do CREA? O CREA, ele tem também concurso público, é uma autarquia, vocês sabem disso. Né? Abrir vagas também para geógrafos dentro do próprio sistema. É uma questão, assim, até delicada, mas é necessário dizer. Você valoriza uma profissão, eu sou repetitivo nesse sentido, você valoriza uma profissão quando você abre vaga para ela. Então, há a possibilidade de abrir vagas para analistas. Eles contratam analistas, né? São analistas também. Para geógrafos, não tem só engenheiro, agrimensor, não tem só engenheiro civil. Abrir vagas também dentro do CREA para geógrafos é extremamente importante. E para mim, assim, investir nessa conversa, nesse diálogo com os municípios. Cada CREA tem o seu regional. Investir nesse diálogo da abertura de concursos públicos, a necessidade de ter esses profissionais. Então, há diálogos com senadores, com governadores, há esse diálogo. Então, é preciso dizer... não só da engenharia, né? Como ele vai falar engenharia, já vai pensar civil e etc. Mas falar desses profissionais. Eles estão exigindo essas vagas, eles estão exigindo esse comprometimento. Na questão da própria, dentro da geografia, a área das mudanças climáticas, sustentabilidade. É claro que vai ter a questão da longevidade da população, a população está envelhecendo aqui no Brasil. Então tem que ter uns estudos mais... Como que as cidades podem se adaptar? Claro que todas as áreas do conselho podem fazer, mas no sentido, por exemplo, tem a questão da inteligência artificial, até onde é bom, até onde não dá para ir. Mas no sentido, por exemplo, a questão da cartografia, que a gente fala que é o geoprocessamento, sensoramento remoto, são as áreas que também estão avançando cada vez mais, estão conquistando mais espaço, mais vagas de trabalho cada vez mais ao longo do tempo. São áreas que provavelmente vão se manter, né? Mas essa questão das mudanças climáticas, porque cada vez mais, o que está acontecendo no mundo? Eles estão pedindo várias normas, Por exemplo, você chega ali na cooperativa, qualquer cooperativa, para vender para o exterior, cada vez mais estão pedindo mais métricas.
Vamos supor, por exemplo, e também o próprio governo nacional, ele está pedindo para os municípios revisarem seus planos diretores, que é obrigatório, criar plano de mobilidade urbana, fazer os planos municipais de meio ambiente. O geógrafo também pode participar dessas equipes multidisciplinares, desses planos setoriais. Então, são áreas que vão ter. Tem também a questão o plano, tem um plano nacional, mas provavelmente vão criar o estadual, municipal, de adaptação de mudanças climáticas, zoneamento, geoambiental. Então, são áreas que têm relação com o próprio sistema, mas também são a nossa área da geografia. Algumas são mais ligadas à parte ambiental, outras mais à social, mas sempre tem uma interface. É importante eu deixar ressaltado isso. Então, não foque só, se alguém, né, quiser pensar, então vou ficar só na área ambiental. Não, foque nas duas áreas. Tem gente lá no curso, uma vez fizeram só a parte da geografia física, esqueceram a geografia humana, mas deram preferência. Então, uma coisa não é legal, faça as duas áreas. Então, porque a gente tem sociologia, antropologia. Então, aí, às vezes, parece ficar chato no curso, mas não, faz sentido ter. Porque na hora que a gente for estudar uma cidade, do ponto de vista do geógrafo, é totalmente diferente do ponto de vista de um urbanista. Totalmente diferente. Às vezes, o urbanista vai complementar alguma coisa, o geógrafo complementa daqui, e fica essa questão da multidisciplinaridade. Falando um pouco mais desses projetos dentro da multidisciplinares, né? Como que você vê vocês, né, vê essa integração entre os engenheiros geógrafos, como que ela pode ser fortalecida dentro desses projetos? Pensando no mercado de trabalho, por exemplo, quando o engenheiro civil, enfim, tem um projeto de uma construção, assim, nesse sentido, mais simples, ele pode contratar um geógrafo para fazer parte da sua equipe para dizer, olha, vamos fazer um estudo aqui nesse território e vamos identificar